Nós somos armas. Armas em forma humana. O cubo mental. Um cristal desconhecido entregue à humanidade durante a batalha contra as sereias. Os cubos mentais são a base de nossa criação, preenchidos com poder para lutar contra as sereias. Esse é o poder dos navios. O poder de conquistar as águas e vencer as sereias. E foi assim que a humanidade recuperou os mares. Mas, na busca por mais poder, os humanos se dividiram. O Eixo Rubro, uma aliança entre a Império Sakura e a Sangue de Ferro, deseja usar o poder das sereias. Elas se rebelaram contra o Azur Lane. Mesmo enfrentando as sereias juntos, os humanos lutam entre si. Sim, a guerra nunca muda. Não importa a era. E aí, bom, seja bem-vindo ao canal Kawaii Animes. Quem fala agora é o Lee. E vamos tratar agora sobre este jogo, Azur Lane, que por acaso toda a história dele já está 98, 99% resumido no início do vídeo. Uma coisa que realmente me traz um pouco de pensamento, sabe? Que afinal, o que acaba trazendo um jogo de ser bom, ruim e trazer toda essa parte da pessoa se entreter dentro de um jogo, não é? Existem muitos exemplos de jogos minimalistas no mercado que trazem uma gameplay incrível e jogos que são complexos o suficiente de se tornar impossíveis de se jogar quase, como The Witcher 1, que, nossa, esse jogo aí eu acho que, nossa, tem que dar uma respirada mesmo, porque até eu conseguir pegar o jeito do jogo foi muito forçando ali e ficando preso no início durante um bom tempo. E teve pedaços também do The Witcher 1 que eu fiquei preso um ótimo tempo até conseguir sair de uma vila e ir para outra e depois lutar lá no pântano com um cara de pedra. Era uma experiência que tensa. Então, o Azur Lane primeiro, né? O de mobile, ele tinha um gráfico um pouquinho mais fraco do que esse assim em si, e as batalhas eram nesse estilo, né, que está aparecendo na tela, que é desses chibizinhos assim pequenos e que eles acabaram aproveitando um pouco para poder estar colocando nesse Azur Lane novo, né, não perder totalmente a essência. E então o Azur Lane de computador, trazendo uma história pífia, 4 horas, né, de gameplay, que foi o necessário para mim, mas eu digo mais 6 horas para quem não está acostumado com jogos assim que vão aumentando a dificuldade e afins, e raramente você passa por algum momento que realmente seja tenso. E esse momento tenso não chega nem a ser de você destruir os outros navios e afins, é muito mais de você aguentar o dano, né, que começa a virar uma chuva de tiros incríveis e dando dano alto, né? Mas não chega a ser uma coisa com dificuldade assim em si. Pode ser até um jogo voltado e ele pode até chegar a ser encaixado em jogos que são em tempo real, mas não tem uma dificuldade alta, né? Na verdade, eu acho que ele tem uma dificuldade até bem baixa, no máximo, para poder não estar passando por essa dificuldade. Você vai ter que ficar em alguns mapas ali ganhando níveis e afins. E o endgame dele acaba sendo só você aumentar o nível para você poder pegar o nível máximo e daí você poder pegar as menininhas e poder se casar com elas. E você vai ter que se casar com navios, por assim dizer, né? Seria a ideia final do jogo, e isso não te afeta em nada, além de você estar conquistando. E já que você não tem uma interação com esses personagens 3D, é sempre com as fotos deles, então acaba sendo um erro assim. Eu entendi que eles talvez quisessem economizar, seja uma equipe pequena e coisa do gênero, mas essa parte de economia acaba tirando, tipo, não muda, né, a interação, não muda em nada em si. A única coisa que acaba aparecendo é um vestido de noiva ali quando você vai se casar e tal.
Então, uma das coisas que a Azur Lane também acaba trazendo é que você tem waifus, muitas waifus, mas a interação com elas e como que funciona afins, isso poderia ter sido muito mais explorado, como que você interage com o mapa, sobre a diferença das armas e afins, porque a diferença em si acaba sendo muito mais do dano, né? Você vai pegar uma arma que tenha mais dano, menos dano, e cada navio você vai ter uma habilidade especial, e existem alguns que tem umas incrivelmente horríveis e outros algumas absurdas, né? No caso aí desse vídeo, eu tô fazendo essa gravação assim, mas eu tinha pegado a Belfast, né? Não tenho muita ideia de como que eu falo assim, mas seria ela, a alemã. Eu fiquei um bom tempo ali para poder pegar ela, que ela também seria uma nice wife. Se bem que eu não troco a maid por nada, né, empregadinha. E a terceira foi a outra lá, Beagle Pie, que eu não realmente não sei assim, tipo, por que colocar ela. Eu só peguei e coloquei para poder ficar com um time completo assim direitinho, né? Mas não fez nenhuma diferença em si na minha gameplay. Eu poderia estar jogando com outras personagens assim que eu já cheguei a ver. O nível acaba influenciando demais no que você está fazendo, né? Na dificuldade que você vai estar passando. Então, você só ficar ali ganhando nível e voltar a jogar o estágio. Você pode também estar repetindo fases que você já passou e coisas do gênero. Então não tem como você ficar preso realmente numa fase, e não tem como você estar fazendo alguma missão secundária que te prenda ou qualquer coisa assim do gênero, porque a história é muito linear, tipo, muito. Você vai ter uma missão secundária tanto de tempo, daí você vai voltar a seguir a história original. Você não vai poder ter escolhas secundárias nem nada do gênero durante essa parte. E querendo ou não, já que o que eu mais gosto de tratar aqui é sobre o NPR, né, que seria esse gráfico que foge do real, eu acredito que o gráfico 3D das personagens realmente ficou uma coisa interessante em si. Não precisa falar de ser tipo um Genshin Impact ou afins, o que é um peso que até eu acredito que, por não existir, seria muito bom de que fosse lançado, por exemplo, na história mesmo de mobile, já que ele não deve ser tão pesado em si, tirando essa parte desse mapa que fica você rodando, que é um mar, mas só que é um mar, tipo, parece um 3D normal do mapa quando você abre a Unreal Engine e coloque algum projeto de água. Então eles podiam ter colocado algum efeitozinho assim, né, para poder parecer uma água diferente, né, uma água mais voltada para isso de anime em si. Isso eu acredito que, já que você passa grande parte do tempo ali durante a batalha, isso faria uma grande diferença e não seria uma diferença tão gráfica assim, né? Não iria trazer um peso tão grande quanto me parece, ou pelo menos não deveria, pelo que eu entendo de criação de jogos e afins. E você pode perceber assim durante o vídeo também em si, que tem toda essa movimentação, né, da água com o personagem. A gameplay, ela é realmente legalzinha, sabe? Apesar de você ser um navio, pessoa lutando contra navios normais, o que parece meio estranho. Aí você tem as facções em si que às vezes aparecem, né, algumas personagenzinhas. Mas isso daí é um jogo que, pelo modo em si de luta, que foi uma coisa que eu fui muito mais de gostar, eu adoraria que tivesse alguma forma, né, de PVP, modo multiplayer ou coisa assim do gênero, para poder passar mais horas. E também essa parte de talvez estar chamando um amigo, né, colocando um amigo para poder estar jogando multiplayer, como se fosse um Borderlands, por exemplo. Existem tantas coisas que poderiam ter sido feitas e, sabe, dar um pouco daquela tristeza que às vezes eu vejo muito, né, o pessoal pegando e jogando, por exemplo, Pokémon pirata, porque existem milhares de servidores de Pokémon pirata. Pirata. Eu não consigo nem repetir a doideira que eu falei.
E a pessoa tá jogando aquele Pokémon pirata porque tem tantas opções que a fanbase já chegou a completamente desistir, né, de serem aplicadas durante o jogo original e não foram aplicadas, e isso acaba trazendo uma grande preocupação. Mas esse jogo ele é muito legal, assim, divertido de você estar batalhando. Depois pode ser até que enjoe um pouco, por causa que você sempre fica naquelas batalhas repetidas, não tem nenhum tipo de novidade assim em si, a não ser aparecer um outro personagem principal para você poder estar lutando contra. Então esse pode ser colocado como ponto legal para poder ser negativado se você quiser colocar alguma coisa para que isto ocorra. E daqui eu me despeço, obrigado por tudo. Quem puder deixar um like ou subscribe, eu vou estar trazendo outros jogos. Então, tchau!